Shalom, shalom. Seja bem-vindo à segunda aula do treinamento Rompendo Cativeiros. Eu sou a pastora Safira Macedo e vou conduzir você nesse treinamento. E se você não assistiu a aula 1, eu recomendo fortemente que você vá lá e assista. Por quê? Porque nós estamos numa sequência. Então, se você pular essa sequência, você não vai receber a libertação total que você precisa. Você não vai conseguir romper os cativeiros porque não vai fazer sentido. Então, vá lá, assista a primeira aula, recomendo que assista na velocidade de 1,25, que é um pouquinho mais rápido, e que você venha, e aí só assim você venha e assista essa segunda aula, porque nós vamos dar continuidade. E hoje nós temos um assunto muito importante. Nesse segundo dia nós vamos trabalhar como as acusações são construídas no mundo espiritual contra alguém. Então, na aula passada nós vimos como identificar a raiz de um problema. Então, um problema ele é gerado por causa de uma raiz, né? Os problemas são os frutos podres, só que não tem como aparar só os frutos podres se não tem a raiz lá, se a origem do problema não foi detectada. Então, é preciso a gente identificar a raiz do problema, de onde se originou tudo, para a gente poder remover o mal pela raiz. Nós terminamos falando a raiz do problema é a iniquidade, e hoje nós vamos dar sequência para que hoje nós possamos romper com esse mal, que hoje possamos quebrar todo o bloqueio, todas as acusações que foram levantadas contra nós por causa de iniquidade, por causa do pecado. E na aula anterior eu deixei uma tarefa de casa solicitando que você fizesse um mapeamento da sua vida, né, das suas atitudes, dos seus pecados, tudo que você cometeu de erros, dos seus pais, dos seus antepassados, quem você pudesse colocar aí, sugerir Gálatas, sugerir Romanos, para que você lesse e pudesse clarear a sua mente. Espero que o Espírito Santo tenha te ajudado, que você tenha feito essa lista. Então, se você não fez, pausa agora esse vídeo, faça a sua lista e aí nós vamos continuar, porque só assim vai fazer sentido esse treinamento, tá certo? Então, em primeiro lugar, melhor ir pelo certo, né? E como dizem nossos pastores, a obediência gera bênção. Então, obedeça. Vamos lá, vamos seguir o passo a passo direitinho, senão não tem como você pegar um atalho e dar certo. Você tem que ir pelo caminho certo, você tem que começar certo. Certo? Beleza? Então, nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por mais esse tempo, Senhor, por essas pessoas que estão aqui me acompanhando online, Senhor, de todas as partes desse mundo, desse país, desse estado, dessa cidade, e que tu venha, Senhor, ministrar no coração de cada pessoa, que tu venha abrir o entendimento, que tu venha clarear, trazer luz, Pai, nas áreas de escuridão, nas áreas de trevas, nas áreas de esquecimento. Deus, não nos deixe perdido no nosso próprio entendimento, mas nos dá, Senhor, a orientação e o conselho do Espírito Santo nessa hora. Que o teu Espírito traga revelação, que o teu Espírito traga, Senhor, poder. Senhor, que o teu Espírito traga transformação, libertação. Deus, pelo poder do nome de Jesus, fazemos essa oração. Amém e amém. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ver como as acusações são construídas no mundo espiritual. E acusações? Hoje nós vamos descobrir que nós temos um acusador. Você já deve ter ouvido falar, né, do acusador, mas você acha que ele está dormindo. Não, ele não está dormindo, ele está acordado. E ele está construindo acusações, está construindo mal contra você dia e noite. Dia e noite o diabo está trabalhando para te sabotar, para te derrubar, para te destruir. A palavra diz em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Quem disse isso? Jesus. Jesus está falando que ele veio para dar uma vida abundante. Se você não está vivendo uma vida abundante, é porque o ladrão está te roubando e ele vai te destruir se você não acordar ainda hoje. Então vamos lá para a nossa aula. Deixa eu subir aqui. Como os bloqueios espirituais. O que são bloqueios espirituais? Né? Nós vamos aprender hoje como os bloqueios são criados e o que são os bloqueios. Tá? Então, como é que eu vou saber que eu estou vivendo um bloqueio espiritual? O bloqueio espiritual, né, ele é construído na área que você tem menos conhecimento. Nós falamos isso na última aula, né? A área que você está sofrendo é a área que você tem menos conhecimento. Então, como saber que eu estou bloqueado, né? Como saber que eu tenho acusações contra mim? Como saber que eu estou pendente no céu, que eu tenho uma dívida, que eu estou vivendo uma dívida dos outros?
Você está sofrendo porque se encontra num ciclo de problemas, desespero e pior, acha que o seu destino é viver assim e não experimenta uma mudança de vida, né? As coisas não fluem e muitas vezes você diz, tá tudo bem. Ou então vive num conflito existencial, pois não sabe os planos de Deus para a sua vida, né? E você se questiona, será que essa vida é só sofrimento? Sabe que você já sentiu algo que estava prestes a acontecer e de repente deu tudo errado, né? A vida não flui, não vai para frente. Então está vivendo num aperto e com dívidas, porque trabalho que entra só dá para o básico, não é normal avançar, né? É lutar, lutar e não avançar. Então, se Jesus prometeu uma vida abundante, por que nós estamos vivendo em escassez? Se Jesus viveu uma vida completa, por que nós estamos vivendo uma vida pela metade? Então, chegou a hora de você se questionar se você realmente está vivendo a vida que Deus prometeu para você. Você se sente perdido, pois tem sonhos e não consegue realizar, né? Por mais que você se esforce, você tenta ser uma boa pessoa, mas você não consegue alcançar, não consegue evoluir, uma vida medíocre, uma vida que você acha assim, puxa, eu deveria ter mais, eu deveria conquistar mais, eu deveria ser mais, mas você começa algo e não termina, né? Parece que está amordaçado, não consegue orar, né? Sente que falta visão clara das coisas, sente que suas mãos e seus pés estão atados, não sabe o que fazer para se livrar do problema. Vive num ciclo de perdas e roubo, pois nunca avança na vida profissional ou perde oportunidades que tinha certeza de que era a sua vez de alcançar. Vive vulnerável aos ataques do inimigo por desconhecer a realidade espiritual. Ora, mas parece que Deus não responde, né? Está angustiado e cansado, pois não tem ninguém para lhe orientar e pegar na sua mão. Nisso vive muito ansiosa, pois não sabe o que vai ser da sua vida amanhã. Então eu quero te dizer que os teus problemas acabaram. Se você está levando a sério esse treinamento, eu quero dizer que os teus problemas vão acabar, porque você vai começar a fazer o que é certo daqui para frente e você vai destravar, você vai remover todo o direito legal que o inimigo tem para te acusar e para gerar bloqueios que impedem você de receber as suas bênçãos. Então, como os bloqueios são criados? Vamos lá? Como os bloqueios são criados? Então, primeiro, nós temos um acusador, gente. Dia e noite, a palavra diz lá em Apocalipse 12:10. Tá? Deixa eu colocar aqui para você. Apocalipse 12:10, nós temos que a Bíblia coloca aqui, ó. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Gente, a palavra diz que nós temos um acusador que está diante de Deus nos acusando, tá? E para fundamentar aqui ainda mais, eu vou colocar aqui para vocês Jó. Então nós temos aqui quando Jó vivia uma vida tranquilamente. Então, certo dia, deixa eu colocar aqui, Satanás foi ter o encontro diante de Deus, tá? Vou colocar aqui para você ver. Nós temos aqui Jó 1:6 e Jó 2:1, você pode conferir. Eu coloquei aqui um pouco da passagem para a gente conferir agora. Certo dia os anjos vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então, depois disso, Deus autoriza que Satanás toque nas coisas de Jó. E aí Jó perde tudo. Então, Deus fala, não toca na vida dele. E aí no capítulo 2, novamente, Satanás aparece diante de Deus. Deus pergunta sobre Jó. E ele fala, olha, eu toquei em tudo, mas a vida dele tá boa. Aí trabalha e recupera novamente tudo. Então tá bom, toca na saúde dele, mas não tira a vida dele. Então aí, além de perder tudo, Jó também ficou doente. Então eu quero te dizer que Deus permite que Satanás toque na nossa vida.
Deus permite que Satanás toque na sua vida, e principalmente quando ele tem algo para nos acusar. Principalmente, de que Satanás nos acusa? Ele nos acusa de não obedecer à palavra de Deus. Ele fala, tá vendo ali, ó, aquele que você disse que é o seu filho, que é íntegro, ele está quebrando a sua lei. Ele está fazendo isso. Então, Satanás nos acusa de coisas que nós desobedecemos na lei. Satanás nos acusa de termos quebrado a lei de Deus. Vamos saber mais um pouco sobre isso. Aqui nós temos falando sobre um pouco mais sobre a origem dessa palavra. Satanás, né, é o acusador. O acusador vem do grego categório, que significa acusa diante de um juiz. Usa argumentos legais, tá? O que é argumentos legais? Não é argumentos que são bacanas, não. É argumentos perante a lei, argumentos baseados na lei, para nos impedir. Que lei é essa? A lei de Deus. Então, Satanás nos acusa porque nós quebramos a palavra de Deus. Satanás, ele é um rebelde. Mas quando nós não obedecemos a palavra, ele fala, olha Deus, tua palavra diz isso, mas aquela pessoa não está obedecendo. Não está. Ela está fazendo tudo errado. Então, você dá legalidade para Satanás criar uma acusação contra você. E essa acusação gera um bloqueio. E por ele estar bloqueado, você não consegue avançar nas áreas da sua vida. Ou então você desenvolve enfermidades. Ou então você quebra, você começa a entrar num ciclo de escassez. Vocês estão compreendendo agora? Se você está compreendendo, coloca aí, sim, eu estou compreendendo. Tá? E também coloca aí nos comentários o que você está achando até aqui, como que você está se sentindo, né? Se caiu agora, se caiu a ficha para você agora, coloca aí nos comentários que eu quero saber, eu vou dar uma lida, tá bom? Então, já pega e já compartilha essa aula para outras pessoas que não sabem disso. Tá? Leram a Bíblia, mas passou despercebido, então está na hora da gente compartilhar com essas pessoas para que elas venham ter esse conhecimento. Deixa Deus te usar. Então, nós temos aqui Isaías, né? Isaías, ele foi chamado por Deus. Mas aí, Isaías, vou só colocar aqui uma parte que ele... Vou colocar aqui uma parte que ele foi chamado. Então, ele foi chamado por Deus, mas ele tinha pendências no céu. Ele tinha pendência. Você sabia que Isaías tinha acusações contra ele no céu? Então, eu coloquei aqui. Então, depois que ele viu a glória do Senhor, viu que o templo se encheu das vestes de Deus, viu o trono do Senhor, ele falou assim, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém, o serafim voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Expiado o teu pecado. Olha só, gente, Isaías também tinha acusações. Isaías estava impedido diante de Deus, mas mesmo assim Deus chamou Isaías. Deus chamou Isaías, mesmo ele tendo um impedimento. Deus, ele te chamou. Ele te chamou, mas você não consegue avançar, não consegue viver o chamado de Deus, você não consegue viver, romper as promessas de Deus. Por quê? Porque ainda o teu pecado e a tua iniquidade não foram expiadas. Mas quando Deus chamou, ele confessou. O que foi que Isaías fez? Eita, eu sou um homem de lábios impuros. O que é uma pessoa de lábios impuros? É uma pessoa que xinga, é uma pessoa... Eu estou supondo que é uma pessoa que xinga, uma pessoa que mente, que é uma pessoa que fala mal dos outros, que fofoca, que calunia. Então, lábios impuros, ele falava coisas que não agradavam a Deus. Ele tinha lábios impuros. E isso gerou uma acusação contra ele. Isso gerou um impedimento contra ele. Então, Deus, ele está te chamando agora para te dizer assim, vou tirar a tua iniquidade, eu vou expiar o teu pecado, mas você tem que reconhecer as áreas da sua vida que estão em iniquidade. Isaías reconheceu, eita, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio desse povo. Então, você vive no meio de pessoas que não têm temor a Deus, de pessoas que mentem, pessoas dissimuladas, pessoas que fofocam. Você está na roda dos escarnecedores, então você é a média das 5 pessoas que convivem com você. Você é uma média.
Então, se todo mundo ali é fofoqueiro, então você também é fofoqueiro. Se todo mundo ali é mentiroso, então você também é mentiroso. Se todo mundo ali engana, se todo mundo ali rouba, então você também, porque me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Então, isso que Deus quer hoje alinhar com a gente. Hoje Deus quer trazer um conserto com a gente. Hoje Deus quer nos restaurar. Hoje Deus quer nos restaurar. Foi para isso que o seu filho se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Vamos prosseguir. Amém? Se você está gostando, está entendendo, diga amém. Então vamos passar aqui para... Continuando. Então o diabo, ele apresenta casos constantemente para resistir, né? Para nos resistir às respostas e às bênçãos. Então todo o tempo o diabo está te vigiando e está dizendo, olha, errou aqui, mentiu, não deu dízimo, fofocou, roubou, fornicou, traiu. E todo o tempo o inimigo está nos acusando de não obedecer à palavra de Deus. Então, aqui em 1 Pedro 5,8 diz que o nosso acusador, né, está ao derredor, procurando alguém para tragar. O nosso acusador está como um leão rugindo no nosso derredor para nos tragar. E nós vemos o caso de Daniel. Né? Por que Daniel fez aquele jejum? Porque o povo de Israel foi cativo, né, para a Babilônia. Por que o povo de Israel foi em cativeiro para a Babilônia? Porque eles pecaram, porque havia iniquidade no meio do povo. Então Daniel começa a fazer uma oração intercessória em que ele começa a confessar os pecados do povo e em seguida o anjo aparece para ele e fala, olha Daniel, é necessário que isso acontecesse e isso vai durar até toda a iniquidade ser removida desse povo, ser removida dessa terra. Então as nossas iniquidades, elas contaminam a terra. As nossas iniquidades, elas contaminam, elas trazem um cativeiro para nós. Israel foi levado cativeiro por causa das suas iniquidades. Não foi por falta de aviso, porque Deus avisou muito tempo, mas eles não quiseram se arrepender. Hoje Deus está avisando mais uma vez, mas se você se arrepender, você vai ser restaurado e a acusação e a iniquidade vai ser removida. Fez a sua listinha? Já no final dessa aula nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Então a batalha contra, né? A batalha contra Satanás, a gente não vai ganhar, né? Só chorando. Ai, a pessoa chora e chora. Ai, meu Deus, eu tenho chorado tanto. Não é choro, não vai ser choro. E sim pelos argumentos legais diante do juiz e, sobretudo, ser inocentado. Quem fala isso é o apóstolo Fernando Guilhem. Ele fala muito sobre batalha espiritual, ele denuncia o pecado, as iniquidades, as transgressões. Ele tem um ensinamento muito bom, quem quiser acompanhar ele nas redes sociais, né? Ele já é falecido, mas o trabalho continua aí no nome dele, em nome de Jesus. Então, ele diz, a batalha não é ganha pelo quanto você grita e chora, né? Então, nós temos que ser inteligentes. Se o diabo é inteligente para nos acusar, se ele fica de tocaia, então nós vamos ser mais inteligentes do que ele e vamos obedecer a palavra e nós vamos rebater, nós vamos quebrar esses argumentos com a palavra de Deus. Então, o pecado, a iniquidade e a transgressão, né, que eu coloquei aqui, deveria ser assim, vamos lá. O pecado, a transgressão e a iniquidade geram uma pendência no céu, tá? Uma pendência no mundo espiritual. Então, toda vez que você peca, você gera uma pendência. Toda vez que você peca, você gera uma dívida. Olha só. Então, quanto de dívida que você não já tem aí no céu, né? Quanto de dívida que não já está lá na nota promissória de Deus, né? Tem uma nota promissória lá cheia de dívidas. Mesmo que Jesus já tenha morrido para te salvar, você já aceitou Jesus, mas você ainda continua errando. Você ainda continua pecando, você ainda continua transgredindo. Olha lá se não tem ainda ainda tem a raiz de iniquidade dentro de você que precisa ser removida. Então, orar só vai surtir efeito se você souber exatamente o que é cada um. O que é o pecado, o que é a transgressão, o que é a iniquidade. Então, vamos lá, porque a gente coloca tudo numa sacola só, mas não é. A gente precisa entender qual é a gravidade de um e qual é a gravidade de outro. Então, lá no Salmo 32, do 1 ao 5, eu não vou ler tudo, mas vocês podem ler. Eu coloquei aqui.
Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Então, o salmista diz assim que a pessoa mais feliz é aquela que tem a sua transgressão perdoada. Essa é a pessoa mais feliz da terra, as que têm os seus pecados apagados. Então ele reconheceu, depois dele ter batido cabeça, depois de ter transgredido, depois dele ter reconhecido a sua iniquidade, ele confessou, ele falou assim, enquanto não confessei, meus ossos começaram a se definhar, então ele adoeceu, até que ele reconheceu e confessou o seu pecado. Tá? Então, bem-aventurado é quem não possui pendências no tribunal. Bem-aventurado é quando Deus nos remove a iniquidade, né? Porque Deus ele condena é a iniquidade, né? Então, se você está com a iniquidade no seu coração, então você vai sofrer os efeitos dessa condenação. Deus é juiz justo, não tem culpado por inocente. Então, nós vamos agora conhecer um por um. Então, o pecado é errar o alvo. Então, eu trouxe aqui para vocês falar um pouco sobre pecado. O pecado é errar o alvo. Então, olha só, aqui eu tenho um alvo. Eu tenho uma pessoa tentando acertar o alvo. Então, o que é o pecado exatamente? O pecado, ele já é algo que entrou no mundo, né? Que nós estamos, no caso, vivendo debaixo, estamos condenados por causa do pecado, porque ele entrou no mundo pelo erro de Adão e Eva. Então, já é algo da nossa natureza. O que é o pecado? É aquela condição de que nós somos falhos. E por causa disso, Jesus veio, né, e morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então, o pecado é aquela condição de que nós não podemos nos salvar nós mesmos. Por quê? Porque nós temos uma natureza corruptiva, uma natureza de corrupção. Então, o pecado é quando, por mais que eu tente acertar, eu acabo errando. O pecado, ele é um errar o alvo, é uma coisa que não é que você faz de propositadamente, mas e sim que você não consegue ser perfeito. Por isso Jesus veio e a palavra diz que ele é o perfeito. Nós, seres humanos, nós somos falhos de natureza, né? A natureza humana, ela já se tornou pecaminosa desde Adão. Então, teve que vir um, que é Jesus Cristo, e que não pecou, justamente para que ele pudesse ter esse poder e essa autoridade de nos salvar. Então, o pecado é quando mesmo eu querendo, eu erro o alvo. É uma coisa inerente da nossa natureza. Tá? Pecar é falhar, perder o rumo. Vou colocar aqui. Pecar é falhar, perder o rumo. Então, muitas vezes nós falhamos sem querer, né? Nós falhamos sem querer, nós incorremos em falta. Nós perdemos o direito. Então, pecar é perder o direito. Direito a quê? Direito de andar na graça. Perdemos o direito, né, de andar na retidão. Então, quando nós pecamos, nós saímos da retidão, nós perdemos o direito de ser justos. Mas muitas vezes nós fazemos isso inconscientemente, quando nós erramos sem querer. Então, Paulo já dizia, né? Ai, Senhor, me livra do corpo dessa morte, porque quando eu quero acertar, eu erro. Então, uma coisa que está inerente. Então, é aí que a graça de Deus vem. É aí que Jesus veio. Jesus veio para nos dar a graça. Por quê? Porque a graça é o poder para não pecar. A graça é o poder para não pecar. Jesus veio
para nos salvar. E ele veio nos salvar por meio da graça. A graça é o quê? É a oportunidade para eu pecar toda hora que eu quiser, porque a graça me salva? Não. A graça é o poder para não pecar. Então, a graça me dá esse direito. Por quê? Porque quando eu incorro em falta, eu perco o direito de andar na retidão, de andar na graça. Mas, por meio da graça, eu tenho poder para não pecar, porque pelas minhas próprias ações, pelas minhas próprias capacidades, eu sou incapaz de não pecar. Então, Jesus veio para isso. Amém? Então, vamos entender agora o que é a transgressão. A transgressão significa rebelião. Rebelião, revolta. Vou colocar aqui uma plaquinha, só para a gente entender. Então, eu tenho aqui o limite, né? Proibido ultrapassar. Proibido passar, não toque, né? E aí, eu pego e vou e toco. Eu pego, vou e ultrapasso. Eu saio dos limites, né? Eu erro voluntariamente. Eu estou sendo avisado, mas eu decido errar. Então, a transgressão é quando eu decido errar. A transgressão é quando eu sei o que é certo, mas eu escolho fazer o que é errado. Eu escolho fazer o que é errado. Tá? Então, o que nós vemos hoje? As pessoas escolhendo fazer o que é errado. A palavra de Deus está aí, a Bíblia está aí. A gente aprende na igreja, na célula, o que fazer, mas eu escolho. Diante de toda situação, nós temos duas escolhas. Ou a gente faz o que é certo, ou a gente faz o que é errado. Ou a gente aceita, ou a gente renuncia. Então, ninguém vai ser considerado inocente diante do tribunal de Deus. Ou você vai falar, você não vai poder dizer assim, ai Senhor, eu não sabia. Ninguém vai poder dizer isso. Porque naquele dia, Jesus vai julgar a gente pelas nossas obras e aquilo que você escolheu fazer. Tá? Então, a transgressão é a rebelião, é quando ele tem um alvo e ele fala assim, não, eu não quero acertar no alvo, eu quero acertar para cá. Então, ele vai e erra de propósito o alvo. E o que é, gente? O alvo, né? A Torá, que é a palavra de Deus, a Torá significa arco e flecha. A Torá significa arco e flecha. Então, nitidamente é porque a língua hebraica ela é uma língua muito visual, então eles sempre usavam símbolos, né? Eles usavam os equipamentos, ferramentas, que como um modelo para ensinar a palavra. Então, a palavra de Deus é considerada como um arco, uma flecha. Então, a ideia é que quanto mais eu obedeço, mais eu chego perto do alvo. Quanto mais eu obedeço, mais eu me alinho aos princípios de Deus, menos eu erro. Quanto mais eu obedeço, menos eu erro. Mas quanto mais eu saio dos limites, mais eu vou errar, porque eu não estou obedecendo os limites que foram colocados por Deus. Então, quebrar princípios não é bom. Quebrar princípios traz maldição. Olha só aqui, né? Eu coloquei uns exemplos aqui. Por exemplo, que a gente acha assim, mas só esse errinho, só essa coisinha, só hoje. Não tem pecadinho nem pecadão. O que você faz, só aquele negocinho já está gerando uma acusação contra você no céu e você está sendo impedido em várias áreas, em várias coisas, e você não sabe por que você foi parar lá preso, né? Você não sabe quando foi que você se tornou refém. Então começa, já está lembrando de algumas coisas, já vai escrevendo no caderninho, porque nós vamos orar no final dessa aula. E o que é iniquidade? Vamos lá agora para a gente entender o que é iniquidade? A iniquidade vem do grego avon, tá? Que significa maldade, injustiça,
perversão. Então, eu vou colocar aqui. É uma condição de uma pessoa que é torto, que é deformado. Olha só essa imagem aqui. Deixa eu diminuir ela. Olha só. Maldade, injustiça, perversão. É uma pessoa sem princípios. Então, a iniquidade é uma pessoa sem princípios. Olha só, a liberdade que Deus nos dá é uma liberdade com princípios. Então, uma pessoa que não obedece princípios é uma pessoa que já está preso, porque quem vive sem princípios, ele na verdade não é porque ele está livre, e sim porque ele já é um escravo. Porque quando ele não tem limite, ele já é escravo de alguma coisa. Então, a pessoa sem limite já é uma pessoa escravizada, porque ela já faz as coisas em excesso. Então, ser livre e a liberdade em Deus é uma liberdade que é guiada por princípios. Então, Deus, ele é um Deus de princípios, nós temos que observar isso. Deus, ele não pula etapas, Deus não tem atalho. Deus, ele vai te abençoar na medida que você obedece os princípios da palavra de Deus. Você quer ser abençoado, mas você não quer ter compromisso. Você quer ser abençoado, mas você não quer andar debaixo da direção de Deus. Você não quer entregar a Ele de todo o coração. Você quer dar um jeito, mas Deus não trabalha dando um jeito. Deus trabalha pelo certo, né? Pelo lado certo. Então, a iniquidade, ela é uma deformação em que, igual uma árvore que deveria crescer para cima, mas ela cresce para o lado. Por quê? Porque ela já tem uma inclinação desde o seu nascimento a errar. Então, é aí que nós falamos também das iniquidades, né? Que vem dos nossos antepassados, porque às vezes você já nasce condenado, então você já nasce com aquela tendência ao erro por causa dos seus antepassados, porque o espírito das trevas que estava agindo nos seus antepassados, ele vai continuar agindo através do sangue e também vai agir na sua vida. Então, qual é o fator no mundo espiritual o qual o inimigo nos acusa? O sangue. O sangue está a vida. Então, o inimigo, ele mapeia quem peca e quem não peca pelo sangue. Por isso nós temos também o sangue de Jesus. E no nosso treinamento de dimensões da oração, eu falo sobre o poder da voz do sangue de Jesus. Quem quiser saber mais, é só adquirir. Então, aqui nós temos a questão da iniquidade. A pessoa transgride a lei, a pessoa que transgride a lei repetidamente, né? A pessoa transgride a lei repetidamente, o que é a iniquidade? A pessoa que transgride a lei repetidamente e acaba entrando num estado de deformidade. Então, olha só, a gente já nasce na condição de pecador. Eu aprendo sobre a lei de Deus, mas eu ainda decido errar. Então, aquilo acaba entrando na minha vida que eu nem consigo mais distinguir o que é certo do que é errado, porque aquilo para mim é natural, ele se tornou parte dos meus hábitos, se tornou parte do meu comportamento, se tornou parte dos meus pensamentos, aquilo está dentro do meu DNA, então a minha vida está deformada, então a iniquidade já faz parte, são as áreas da minha vida que estão tortas, né? Eu possuo uma tendência ao pecado. É aí que eu falei para vocês sobre os galhos, né? Sobre o tronco e os galhos. É aquilo que já está entranhado, né? É uma cultura de vida, você já tem um estilo, um hábito de vida. Não tem pessoas que têm um estilo de vida, um hábito, né? E ele não consegue se libertar daquilo, porque é a iniquidade. Então, por exemplo, coloquei aqui a mentira. Tem pessoas que, para ele é natural mentir. É natural dar uma desculpa, é natural sempre dar uma enrolada, e tanto faz para ele se ele está mentindo, se ele está enganando, é normal. Isso não dói a consciência dele. É quando a pessoa pratica algo rotineiro na vida dela que não gera mais nada na mente, uma acusação, não gera, estou fazendo algo errado. Não tem nada disso. Para ele, o certo e o errado é a mesma coisa. Tá? Quando é que ocorre o bloqueio? O bloqueio ocorre quando abrimos. Deixa eu só aumentar aqui. O bloqueio ocorre quando abrimos portas de legalidade. Legalidade é uma permissão. Como eu falei para vocês, o diabo ele nos acusa legalmente, né? Então, ele só acusa quando ele é autorizado, quando ele tem permissão. Quando é que o diabo tem permissão para nos acusar? Quando a gente quebra a lei de Deus. Então, quando abrimos
portas de legalidade, que é quando a gente quebra a lei, a gente permite que o diabo venha, tá? Nos acuse diante de Deus. A legalidade é a permissão que a pessoa dá a demônios para que aprisione em determinadas áreas da vida. Se você está aprisionado é porque você fez algo que deu legalidade. Olha aí. Vamos avançar. O mundo natural. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Um exemplo. O que são as maldições? As maldições, tá? São as sentenças de Deus dizendo assim, olha, você é culpado. Por que Deus declara que você é culpado? Você lembra que o salmista falou? Bem-aventurado, felizes são aqueles que não são condenados, né? Que não são declarados culpados. São declarados inocentes. Quem é o juiz? Deus. Deus é um juiz justo e julga com a reta justiça. Por exemplo, no mundo natural, quando uma pessoa infringe a lei, ele vai pagar uma multa, não é verdade? É ou não é? Certo. Quem aqui já pagou uma multa, né? Porque infringiu uma lei. Tá? Geralmente de trânsito, né? Que a gente está falando. Mas tem muitos outros tipos de penas, né? Ou a pessoa paga uma pena, ou a pessoa um roubo, né? Geralmente a pessoa perde. Geralmente quando a pessoa ela viola uma lei, ela perde algo. Ela perde ou ela vai ser presa, né? Ó, em casos graves, reclusão, que é a prisão, né? A privação de liberdade. Em alguns casos, a pessoa vai perder o seu tempo na prisão, tá? Deveria estar fazendo outra coisa, então o inimigo roubou os anos daquela pessoa. Em outros casos, a pessoa perde dinheiro, por exemplo, uma multa de trânsito. A pessoa vai perder dinheiro ali. Por quê? Porque infringiu a lei, quebrou as regras, desobedeceu a plaquinha lá, né? Sabia que não podia ultrapassar e fez. Assim é no mundo espiritual. O mundo espiritual ele é mais real do que o mundo natural, do que o que nós vemos. O mundo espiritual ele é mais real do que aquilo que a gente vê. E, do mesmo jeito que funcionam as leis aqui no mundo natural, funcionam as leis no mundo espiritual. Então, por que você está perdendo? Por que você está sendo roubado? Por que você não avança? Você está pagando uma pena. Você infringiu, você quebrou a lei. Então, você deve ter transgredido ou deve ter iniquidade no seu DNA. Tá? Então, nós precisamos corrigir. Nós vamos corrigir isso hoje. Vamos lá? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer uma oração de intercessão. É uma oração de quebra de bloqueios, tá? E você que fez a sua listinha, pegue a sua lista. Eu passei na aula anterior para você fazer um mapeamento de tudo que se repete na sua vida. É um ciclo, você não sai desse ciclo, que não avança. É enfermidade, é escassez, é doenças, né? É roubos, relacionamentos frustrados, é esterilidade, né? Aborto, é tudo, gente, tudo que você imaginar, lábios impuros. Então, eu coloquei aqui uma lista de pecados, transgressão e iniquidade. Eu coloquei uma lista aqui de pecado, transgressão e iniquidade. E antes de eu orar aqui por essa lista, eu quero dizer para você uma coisa. Eu vou até escrever aqui. Eu quero dizer para você uma diferença entre confissão e arrependimento. Deixa eu colocar isso aqui, que isso aqui não estava no script, mas eu vou colocar. Qual é a diferença entre confissão e arrependimento? A confissão é quando você concorda com a palavra de Deus. É concordar com a palavra de Deus que você errou. Você concorda com a palavra de Deus que você deixou de obedecer? Você se rebelou? Porque o pecado, ele é, né, a iniquidade, a transgressão, ele é uma rebelião contra a autoridade de Deus. Deus está dizendo algo e você está quebrando, você está desobedecendo, é rebelião.
Você concorda, você confessa, Senhor, eu concordo que eu errei, que eu transgredi, que eu deveria ter feito isso e fiz aquilo, que eu deveria fazer, a tua palavra diz isso e eu fiz aquilo outro. Eu concordo com a tua palavra que quem faz isso vai ser punido nisso. E eu reconheço que eu errei. Isso é a confissão, concordar com a palavra de Deus, que errou. Tá? Muitas pessoas não sabem orar. Então você fala, você me perdoe, e ainda dentro delas elas acharam mesmo que eu errei. Ainda tem dúvida. Mas aqui é concordar. Então como é que você vai saber que a palavra de Deus está dizendo isso? Você tem que ler a palavra, gente. Tem que ler a palavra. Você tem que ler a palavra e tem que orar mais. Você quer ser um meio crente ou você quer ser um crente de verdade? Lembre-se que crente aqui é só nomenclatura. O que vai mudar é a sua mente, as suas atitudes, o seu comportamento, a sua maneira de viver. É isso que vai dizer se você realmente é um comprometido com Deus. Não se esconda atrás da faixa de crente. Não se esconda. Porque crente tá, o diabo é. E Deus e o diabo sabem se você está sendo fiel ou não. Olha aqui para mim. Deus e o diabo sabem se você é fiel ou não. Se você está sendo uma pessoa que está enganando os outros, se você pensa que está enganando alguém, você está enganando só você mesmo. Porque a Deus e o diabo ninguém engana, porque eles sabem tudo. Olha só, confissão para concordar a palavra. O que é arrependimento? O arrependimento vem do grego, tá? Metanoia, que significa mudança de mentalidade, evolução do pensamento. Então, o arrependimento é quando há uma evolução do pensamento. Então, não adianta você falar assim, eu errei, e o teu pensamento continuar do mesmo jeito, e você continuar gostando das mesmas coisas, e você continuar com as mesmas ideias. Não adianta, você precisa ter um arrependimento. Jesus falou, arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando. Chegou até vocês, dependendo da versão. Então, para você receber aquilo que Deus prometeu, você precisa se arrepender. Para você viver o reino de Deus, que é um reino de abundância, você precisa se arrepender. Porque não tem como uma pessoa que diz que teve encontro com Deus não foi transformado. Porque a transformação ocorre na mente. Romanos 12:2 diz, e sejam renovados pela renovação do vosso entendimento, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam ver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos lá. Então, a metanoia é a mudança do pensamento. Então, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar para eu ter uma transformação. Aí sim vai ter salvação. Aí vai ter mudança de mentalidade. Aí vai ter restauração. Aleluia. Faz sentido para você o que você está aprendendo até aqui? Comenta aí embaixo. Então, vamos ver aqui uma listazinha de pecados para a gente poder orar. Já está terminando, vamos orar. Em nome de Jesus. Eu trouxe aqui algumas enfermidades, né? Estou citando, mas se você lembrou aí, se você já viu uma que tem na sua família, né? Cirurgias, às vezes tem famílias que todo mundo passou por cirurgias, é o mesmo problema que a pessoa foi, o pai fez a cirurgia de tal coisa, o filho também, agora o neto, mesma doença, mesmo tipo de cirurgia, vícios que vão passando também de pai para filho. Então, se você está preso na pornografia e não consegue se libertar, essa é carência, né? Isso é uma ausência que tem na sua vida. Gente, os vícios, eles vêm para suprir uma ausência na sua vida. Você tem um vazio e você quer suprir esse vazio com um vício. Então, o vício, a pessoa que entra num cativeiro do vício, ele quer suprir um vazio. Mas eu quero te falar assim, que você tem que suprir o seu vazio com o Espírito Santo, é com Deus. Começa a buscar Deus. Começa a lembrar qual é a área da tua vida que está vazia. Por que começou esse vazio? Foi alguém que te rejeitou? Foi alguém que não te amou? Foi os seus pais que não te amaram? Foi os seus pais que te abandonaram e você entrou no vício? Foi os seus pais que não preencheram esse vazio e você agora está preenchendo com vício, com a pornografia, com entorpecente, com remédio? Tem vários fatores. Pode ser de ordem biológica, pode ser de ordem espiritual, pode ser
traumas da infância, mas você precisa sair desse cativeiro. Eu coloquei aqui alguns, né? Aborto, assassinato, morte prematura, idolatria, incredulidade. Gente, incredulidade é terrível. Saia desse cativeiro. Ocultismo, feitiçarias, distúrbios emocionais, mentais, crise, depressão, tristeza profunda, síndrome do pânico, escassez financeira, dívidas, perdas, começa e não termina, rebelião contra a autoridade, coloquei aqui isso aqui, rebelião contra a autoridade. Você se rebelou contra os seus pais, vai fazer as pazes. Se rebelou contra a sua mãe, contra o seu chefe, contra o seu pastor, o seu líder de célula. Rebelião contra a autoridade é cativeiro na certa, é atraso de vida, é atraso espiritual, é perda financeira. Gente, rebelião contra a autoridade é a pior transgressão que existe na vida. Pragas lançadas contra filhos. Se você ouvir uma praga, uma palavra de maldição dos seus pais, desautoriza, nós vamos orar já já, desautoriza, sai debaixo dessa palavra, cancela essa palavra. Se você for um pai que lançou, cancela, retira essa palavra, remove essa palavra. Senhor, em nome de Jesus eu digo que essa palavra perde o efeito agora. Eu te retiro essa palavra agora, eu cancelo. Rejeição, fracasso nos relacionamentos. Vamos consertar isso hoje em nome de Jesus. Tá? Então vamos lá. Vamos consertar isso hoje. Antes da gente orar, tá? Eu tenho uma tarefinha aqui para você. Antes da gente orar, tem uma tarefa. Deixa eu só colocar aqui. Tudo tem raiz na iniquidade, tá? Então, para resumir nossa aula, a iniquidade é a raiz de todo o mal. A iniquidade é a raiz que produz os frutos podres. Se você agora quer ser uma árvore plantada na beira das águas, que produz os frutos na estação certa e que as folhas nunca murcham, então está na hora de você remover o mal pela raiz. Não tome mais remédio para curar, a não ser que o médico te passou, né? Não vou dizer, mas se tem um mal aí que não tem diagnóstico, você está tomando remédio, isso aí é espiritual. Tem coisas que não vão resolver no braço, tem coisas que vai ser resolvida aqui, ó, na confissão e no arrependimento, para remover a raiz do mal que tá acometendo a tua vida. Tá bom? Se você crê, diz amém, porque é preciso crer para a liberdade. É preciso que com o coração se crê e com a boca se confessa para a liberdade, para a salvação. Vamos lá. Se confessa a maldição, se remove a maldição e se promove a liberdade. Então vamos confessar todos os sintomas de maldição que você está vivendo. Tudo que se repete é um padrão claro que tem iniquidade. Começa a observar agora. Eu creio que agora os teus olhos vão ver isso. Antes estava encoberto, mas agora Deus está descortinando a tua visão. Ele está restaurando a tua visão. Só acredita. Vamos orar? Eu trouxe aqui para gente uma tarefa para hoje. Pausa agora esse vídeo, tá? Pausa ele. Faça uma lista de 3 promessas que Deus para a tua vida. Faz aí. O que é que Deus já te prometeu? Não importa o tanto de tempo que isso já passou. Se não se cumpriu ainda, escreve. O que é que Deus te prometeu na tua vida? Deus te fez uma promessa, não jogue fora. Se você se lembra, anote. Quando você receber uma promessa de Deus, você tem que anotar, você tem que guardar, documentar, porque você não pode perder aquilo que Deus está comunicando com você. Você não pode falar assim, não pode dizer que aquilo não vale nada, porque isso é muito revelador. Deus está rompendo o céu para falar contigo. Você vai jogar fora? Assim que você trata as promessas de Deus, anote, grave. Tá? Agora que você já fez, escreveu as 3 promessas de Deus, mas eu não tenho nenhuma promessa. Talvez Deus tenha te dado uma promessa, mas você não escutou, não ouviu direito. E se você não recebeu nenhuma promessa até hoje, é porque você não buscou. Você não teve compromisso com Deus até hoje. Deus não sai por aí falando com quem não dá atenção. Deus só fala quando a gente dá atenção para Ele.
Você gosta de conversar com alguém que não te dá atenção? Se você não deu atenção até agora para Deus, você vai dar atenção para Ele. Você vai buscar Ele. Ele disse para Jeremias: Jeremias, se você me chamar, eu vou te responder e vou te mostrar coisas grandiosas que você não sabe. Começa a buscar Deus agora. Começa a buscar Deus na madrugada. Começa a buscar Deus de tarde, de noite. Começa a buscar Deus que Ele vai te revelar. Ele vai te mostrar as promessas. Ele vai te mostrar o plano que Ele tem para a tua vida. Porque você não é um ninguém. Você é um filho. Você é um agente. Você é um representante de Deus nessa terra. Certo? Então, agora que você já fez as suas promessas, repita comigo essa oração. Vamos orar. Pega a sua lista de pecados. Vamos agora fazer essa oração. O que você vai fazer? Eu vou fazer com você essa oração, mas depois você vai fazer. Você pode fazer essa oração confessando pecado por pecado. E também você pode fazer essa oração confessando os pecados e fazendo uma petição, tá? Então você vai fazer a oração, confessa os pecados e cada oração você vai pedir uma coisa para Deus. Você não vai pedir tudo ao mesmo tempo. Você pode reivindicar as suas promessas, então você vai reivindicar essas 3 promessas. Se você não tem promessa, você vai fazer uma petição. Cada oração, uma petição. Mesmo quem confessou as promessas pode também fazer petições. Agora você pode fazer petições porque você vai receber. Se você confessar direitinho, você se arrepender, você vai receber as respostas das tuas orações. Aquilo que Deus já tinha liberado, estava retido, vai vir. Tá? Isso aconteceu na minha vida. De 2019 para 2020, tudo que estava retido na minha vida deslanchou, assim, sabe? Parece assim, que se abriu assim uma porta que começou a jorrar. Tudo que eu tinha pedido anteriormente para Deus começou a vir na minha vida a partir do momento que eu fiz essa oração. E continuei fazendo, né? Porque a gente vai orando, vai recebendo e vai fazendo conserto, Então, o Espírito vai te guiar para você fazer essas orações, mas você tem que fazer. Tome uma decisão, dê o primeiro passo. Então, vamos começar. Repita comigo. Em nome de Jesus, eu me apresento perante os teus tribunais. O Senhor é justo e não inocenta o culpado, não o culpa o inocente. Nesta hora, eu confesso a minha rebelião, confesso perante o teu trono que eu tenho permitido questionamentos e pensamentos contrários, distorcer o meu coração. Mas eu não quero ser rebelde, eu não quero ser feiticeiro. Por isso, nesta hora, eu renuncio toda rebelião, toda murmuração, todo questionamento de autoridade, difamação, eu renuncio em nome de Jesus. Pai, nesse momento, continua. Eu confesso os meus pecados, minhas transgressões e minhas iniquidades. Agora você vai confessar todos os nomes dos pecados da lista que você fez. Confessa aí. Vamos lá, confessa. Eu confesso, Senhor, que eu roubei, que eu não fui fiel nos dízimos, nas ofertas, que eu menti, que eu abortei, que eu me divorciei, que eu traí, que eu vivi na prostituição, que eu menti, que eu fui desonesta, que eu trapaceei. Começa a repetir os pecados. Que eu roubei, que eu usei drogas, que eu me viciei, que eu fui alcoólatra. Senhor, eu confesso o pecado do meu antepassado, confesso o pecado dos seus pais, das suas mães. Confesso, Senhor, que eles fizeram isso, Senhor. Coloca. Confesso, Senhor, que eles não conheciam o Senhor. Eu confesso que eles resolveram transgredir. Eu confesso que eles te afrontaram. Eu confesso que eu afrontei o Senhor. Eu confesso que nós fomos rebeldes. Eu confesso, confessa tudo, vai confessando, vai colocando para fora. Eu confesso o homossexualismo, a confusão de mente. Eu confesso, Senhor, as mentiras. Vai colocando para fora todo o pecado, toda iniquidade. Eu confesso a traição, a idolatria, o ocultismo. Eu confesso morte que aconteceu na minha família, assassinatos, abortos. Eu confesso trabalhos na macumbaria, Senhor, que os meus antepassados fizeram, que eu fiz, simpatias. Eu confesso cobiça, avareza, amor ao dinheiro. Eu confesso que eu trapacei para ter dinheiro. Eu confesso, Senhor, que eu enganei meu próximo. Eu confesso que eu usei balança desonesta. Vai confessando. Confessou tudo?
Agora repete comigo. Agora eu estabeleço o sangue do Senhor, o sangue de Jesus. Agora eu estabeleço o sangue de Jesus. O sangue que foi derramado para cobrir esses pecados, para cobrir essas transgressões e para remover toda iniquidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ele levou sobre si as minhas iniquidades e as iniquidades dos meus antepassados. Ele levou sobre si, por esse sacrifício, vai repetindo comigo, por esse sacrifício, eu renuncio toda aliança com espíritos geracionais. Eu renuncio toda aliança com espíritos geracionais começa agora a repetir novamente. Começa a repetir as iniquidades. Começa a repetir roubo, enfermidade. Eu rompo toda aliança com espíritos geracionais de roubo, de enfermidade, de vício, de perversão, de mentira, de ocultismo. Vai repetindo, em nome de Jesus. E agora você vai fazer a sua petição. A sua petição. Cite as 3 promessas. Senhor, olha a tua promessa que tu fez para minha vida. Tu prometeste, Senhor, para minha vida. Tu prometeste isso. Tu prometeste mais isso. Tu prometeste mais isso. Então faz pedidos para o Senhor. Pede para ser liberto. Pede a transformação. Pede a mudança de mentalidade. Pede a restauração nas tuas finanças, na tua vida. Pede a restauração do teu caráter. Pede para Deus, porque Ele vai te dar. Já pediu? Agora o Senhor coloca. Agora você coloca. Hoje eu peço, Senhor, que o ladrão que estava me roubando e me prendendo nessas áreas seja removido dos céus. Eu peço que ele seja, Senhor, removido. Eu peço, Senhor, que as acusações agora sejam silenciadas. Eu peço, Senhor, agora que ele calhe a sua boca. Eu peço agora, Senhor, que os bloqueios sejam removidos do céu. Eu peço que tudo que estava me impedindo seja quebrado em nome de Jesus. Todos os impedimentos são quebrados agora. Porque, Senhor, tu estás me justificando. Eu peço agora que o sangue de Jesus fale por mim. Eu peço que o sangue de Jesus seja ativado em minha defesa. Eu peço que o sangue de Jesus agora seja o fator da minha justificação. Porque agora eu não sou mais prisioneiro do pecado, nem da transgressão, nem da iniquidade. Porque eu confessei. Porque agora, Senhor, eu uso esse argumento legal, Pai, e decido obedecer. Pai, em nome de Jesus, quebra o cativeiro da ignorância na minha vida, de que me impedia de ver a verdade, de ser liberto. Em nome de Jesus, vai repetindo. Senhor, e nesse momento, seja liberado no céu a tua palavra, seja liberado no céu o teu veredito acerca de mim, e que eu seja justificado assim como Isaías, que foi tocado e o seu pecado e a sua iniquidade foram perdoados, foram removidos. Em nome de Jesus, Senhor, eu sou absolvida de todo o castigo. Em nome de Jesus, eu sou absolvida de toda essa punição. Em nome de Jesus, eu sou absolvida de todo esse cativeiro que aprisionava as áreas da minha vida. Em nome de Jesus, eu sou libertada dessa prisão por causa do decreto do Senhor a respeito de mim. A respeito de mim. Todo cárcere na minha vida seja aberto agora. Toda porta se abra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai decretando em nome de Jesus. Eu silencio a voz do acusador. Eu silencio, eu digo que eu não ouço mais a voz de acusação. Eu silencio no céu porque não são as acusações que movem a minha vida, e sim um decreto de Deus, e sim um veredito de Deus na minha vida. Eu quebro as maldições e removo os bloqueios no céu, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. E eu decreto, Senhor, que venha a restituição de tudo que eu perdi, dos anos que eu perdi, das finanças que eu perdi, das pessoas que eu perdi, todas as bênçãos, Senhor, que foram roubadas. Eu decreto a restituição em nome de Jesus. E eu decreto Sofonias 3,15, que o nosso acusador já foi lançado fora e que sejam abertas portas as bênçãos na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Recebe a restauração na tua vida. Recebe a restauração, recebe o perdão. Se você se arrependeu, se você sentiu as misérias, se você sentiu essa maldade que estava na tua família, que fez toda a tua família de refém, que fez a tua vida de refém, se você confessou, se você se arrependeu, hoje mesmo,
Os bloqueios contra a tua vida são removidos. Hoje mesmo começa uma operação no céu, mas não deixa de orar, continua orando, continua repetindo essa oração, continua decretando, continua quebrando alianças. Aquilo que você vai lembrando vai quebrando, vai removendo, vai saindo das alianças de espíritos enganadores, vai renunciando na tua vida o padrão de iniquidade, vai renunciando às transgressões, os pecados, fica vigilante que novos casos não sejam gerados contra você. Vai orando, começa essa oração de intercessão, começa essa batalha no céu, começa hoje, não para mais, e amanhã eu te espero para a última aula, para a última parte. Não perca. Se você chegou até aqui, e se essa aula te ajudou, te abençoou, compartilha ela, convida outras pessoas para participar desse treinamento, porque muitas vidas serão transformadas. E amanhã eu vou falar do meu treinamento Dimensões da Oração, que já está disponível, tá? E você vai ter muito mais, tá? Nesse treinamento. Você vai aprender a ver Deus como Pai, tá? Você vai aprender esse treinamento a ver Deus como Pai, Deus como amigo, Deus como juiz. Você vai aprender como despertar a memória de Deus, os tribunais de Deus. Você vai aprender como acelerar as respostas de oração. Você vai ver Oração com propósito acelera as bênçãos. Você vai aprender como derrotar a operação de demônio nas enfermidades, como liberar a cura, como derrotar a operação de demônio na finança, como renunciar à aliança com espíritos geracionais. Você vai aprender mais detalhado, mais devagar, né? Mais simplificado, assim. Hoje nós fizemos um apanhado geralzão, mas a gente vai fazer mais detalhado. Vamos tirar dúvidas, né? Vai ter encontros ao vivo comigo, né? Pelas plataformas, então você vai poder falar comigo diretamente, tirar dúvidas. Você vai aprender sobre o poder da voz do sangue, os requisitos para fazer uma batalha espiritual. Não é todo mundo que pode sair fazendo. Como descobrir o seu destino profético, como descobrir os seus talentos, como descobrir sua identidade. Então aqui também faz parte disso, porque você não é um cachorro sem dono, né? Por causa da mudança. Você tem um Deus, ele tem um plano para a sua vida, propósito, ele quer te revelar algo da tua vida, algo do teu futuro, ele quer te mostrar os planos que ele já escreveu para você. Então você também precisa fazer isso para você saber em que área que você está bloqueado. A área que você está bloqueado é a área que mostra também o teu destino. O teu destino é o oposto do que você está vivendo. Então vem comigo para você ser destravado no seu destino e viver uma vida abundante que Deus sonhou para ti antes de você nascer. Amém? Shalom, shalom. E eu espero vocês amanhã. Tchau.